Boa noite, queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. É uma alegria poder retornar a essa casa para refletir sobre os ensinamentos do Cristo, particularmente sobre uma temática que nos afeta, que nos atinge a todos nesses dias tão turbulentos a que estamos a vivenciar. Conforme nos afirma Manuel Filomeno de Miranda, na raiz de todas as enfermidades sitiam os desequilíbrios de nós, espíritos, a determinarem essas consequências que se manifestam muitas vezes em nosso corpo físico, na nossa esfera psicológica, a demonstrar as nossas dificuldades na condição de espíritos imortais que somos. Ao observar o nosso planeta Terra, a nossa sociedade na qual estamos inseridos, identificamos que os conflitos, os problemas, os equívocos ainda fazem parte das nossas vidas. Razão pela qual nós caracterizamos o nosso planeta Terra como ainda sendo um planeta de provas e expiações. E em razão desta caracterização, nós vamos identificar na nossa órbita terrestre a presença de espíritos que, como nós, são imperfeitos e, como nós, trazem as suas dificuldades naturais, os seus equívocos. E nesse aspecto, a nossa doutrina espírita irá nos revelar uma lei divina ou natural, que é essa lei da comunicabilidade dos espíritos, que possibilita a nossa interação, a nossa influência uns com os outros. Não apenas nós, espíritos encarnados, mas também os espíritos desencarnados para conosco. E nós também para com eles. Essa interação entre nós, espíritos, é uma lei divina ou natural, que se apresenta independentemente de nós a aceitarmos, de nós a reconhecermos ou não. É uma realidade presente em nossas vidas, que a nossa doutrina espírita vai apenas buscar demonstrar os seus princípios, buscar nos delinear como ela se processa, como ela se manifesta no nosso dia a dia. E nesse aspecto, nós teremos a compreensão que esse intercâmbio entre, aspas, os dois mundos, se dá baseado na afinidade, se dá baseado na sintonia. A partir das nossas preferências, dos nossos gostos, nós vamos definindo a nossa companhia espiritual. Nós vamos definindo os espíritos que se afinizam por terem propósitos comuns aos nossos. Dessa maneira, quando buscamos nos sintonizar com amor, quando buscamos nos esforçar para sermos pessoas melhores a cada dia, quando buscamos a nossa reforma íntima, a nossa renovação moral, nós vamos encontrar o amparo da espiritualidade amiga, do nosso espírito protetor, que nos auxiliará, que vai nos intuir nos bons propósitos, nos influenciando nos momentos de dificuldade, nos dando a serenidade necessária para encontrarmos as soluções para os desafios que se apresentam em nossas vidas. Contudo, ao darmos esse passo em nossa existência, para as nossas fraquezas, para os nossos vícios, para os nossos equívocos de toda sorte, nós iremos nos afinizar com espíritos que, como nós, são imperfeitos, e por não estarem ainda afinados com a luz, por não estarem ainda sintonizados com o amor,
conforme nos afirma a questão de número 281 do Livro dos Espíritos, eles irão se comprazer em nos trazer infortúnios, em gerar dificuldades para as nossas vidas. Porque como eles ainda não estão afinados com amor, o gosto deles ainda está atrelado a gerar embaraços, a gerar dificuldades de todas as sortes. E ao darmos espaço em nossa existência para esse conúbio, para essa afinidade no campo perispiritual, no campo das sintonias, no campo das emoções, nós poderemos, em muitas situações, darmos ensejo ao estabelecimento de um processo no campo obsessivo, que conforme nos explica a Gênese, no seu capítulo 14, item 58, se caracteriza por uma influência de espíritos imperfeitos, sofredores, que se aproximam de nós, buscando nos constranger, buscando nos estimular para que possamos dar mais vazão aos nossos propósitos inferiores, aos nossos vícios, às nossas fraquezas. Ao analisarmos essa temática da obsessão, impõe compreendermos que esses irmãos sofredores, eles não criam vícios em nós, que nós já não os tivéssemos. Eles não criam dificuldades, conflitos, que nós já não fôssemos portadores. Eles se aproximarão de nós por uma sintonia, por uma afinidade, buscando nos influenciar para que nós possamos dar vazão em nossas vidas aos nossos maus pendores que já existem em nós mesmos, aos vícios, às fraquezas que já remanescem em nós mesmos. Razão pela qual, em consonância com os nossos postulados, nós devemos compreender que nós não devemos colocar na conta do obsessor a responsabilidade por todos os nossos problemas, por todas as nossas dificuldades. Porque se estamos a vivenciar situações desta ordem, é em razão das dificuldades, dos conflitos, dos vícios que nós já detemos, das fraquezas, das dificuldades que nós ainda possuímos. E esses irmãos, eles se aproximarão de nós, buscando apenas nos influenciar para que nós possamos dar mais vazão, mais espaço em nossas vidas para essas nossas dificuldades existenciais, para esses nossos conflitos, para essas nossas fraquezas que ainda caracterizam o nosso espírito, a nossa alma. Ao buscarmos refletir sobre essa temática da obsessão, impõe inicialmente buscarmos analisar quem são esses espíritos obsessores que eventualmente se aproximam de nós. Quem são esses espíritos obsessores que eventualmente buscam, através de um processo de afinidade, nos influenciar para que nós possamos dar vazão aos nossos maus propósitos. Se nós compreendemos a temática da obsessão como sendo uma doença da alma, como sendo uma consequência das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, e portanto uma situação que gera bastante sofrimento, bastante dificuldades, não apenas para nós outros, mas também para os nossos familiares, para aquelas pessoas que nós amamos, nós devemos buscar, identificar, que conforme nos assevera o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, ao analisar as causas das aflições, que nós podemos subdividi-las nas chamadas causas atuais das aflições,
e nas causas anteriores das aflições. E dentro dessa ótica, nós também poderemos compreender, no tocante à questão da obsessão, que esses espíritos que se aproximam de nós podem se aproximar como uma consequência das opções, das escolhas que nós estamos fazendo no agora. Da maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida na presente experiência física. Dos vícios a que nós estamos nos entregando corriqueiramente, comumente. E dentro dessa ótica, nós podemos encontrar um primeiro espectro, uma primeira característica do processo obsessivo, sendo estabelecida por espíritos a partir tão somente de um processo de sintonia, de afinidade. Espíritos que se comprazem com as nossas preferências, com os nossos gostos, e por terem valores comuns a nós, atrelados aos equívocos, às falhas de toda sorte, irão se aproximar de nós, buscando nos influenciar, para que demos mais vazão às nossas dificuldades, às nossas falhas. Essa primeira ordem de espíritos, portanto, que podem se aproximar da gente, está relacionada à nossa vida atual, às escolhas, aos comportamentos, às atitudes que nós estamos tendo no hoje, no agora. Mas ao analisar essa temática da obsessão, a maior parte dos processos obsessivos vão encontrar a sua raiz, vão encontrar a sua origem, o seu fundamento nas nossas experiências reencarnatórias pregressas. No nosso ontem, nas escolhas que nós fizemos nas vidas pregressas. E como essas escolhas não foram apenas no campo da amorosidade, não foram apenas no campo da afetividade, nós muitas e muitas vezes, nessas experiências anteriores, construímos também laços pautados em conflitos, em rivalidades. Muitas vezes nós levamos dores, problemas aos nossos companheiros. E muitas vezes, ao desencarnarmos, nós sedimentamos por hora esses laços de rivalidade. E esses irmãos que se aproximam de nós na condição de espíritos obsessores, muitas e muitas vezes, são antigos desafetos que vêm, entre aspas, buscar cobrar a conta. Buscar devolver na mesma moeda, da mesma forma que nós levamos sofrimentos, dificuldades, conflitos para eles. Eles se aproximam de nós, também desejando nos trazer dificuldades, conflitos, problemas de todas as sortes. E esses espíritos, meus irmãos, eles nos conhecem muitas vezes profundamente, porque como eles já vivenciaram muitas experiências conosco, eles sabem exatamente onde estão as nossas maiores dificuldades. E com isso, o processo obsessivo para eles fica em muitas situações mais facilitado, porque eles vão nos influenciar justamente naquele nosso ponto fraco, naquele nosso calcanhar de Aquiles, naquele nosso maior vício, naquela nossa maior fraqueza. E aí, nesse aspecto, urge fazermos aquela reflexão que nos é tão apresentada pela doutrina espírita, onde vamos indagar se nós verdadeiramente já conseguimos nos conhecer. Porque se nós ainda não conseguimos identificar quem verdadeiramente nós somos, quais são as nossas verdadeiras preferências,
Quais são os nossos gostos? Quais são as nossas afinidades? Se nós não nos conhecemos como espíritos imortais que somos, esse processo de influenciação torna-se muito mais fácil. Porque nós vamos errar, nós vamos nos equivocar, sem muitas vezes nem sequer percebermos que estamos dando vazão aos nossos maus pendores. Daí porque aquela questão de número 919 do Livro dos Espíritos se apresenta como uma questão fundamental para todos nós. Quando indagado qual seria o meio prático mais eficaz para buscar o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, Santo Agostinho nos apresenta a receita que ele utilizara na sua própria existência, nos afirmando que passava a sua consciência em revista de forma diária, de maneira a indagar, a identificar o resultado das suas boas ações naquele dia, e de maneira também a identificar quais foram as situações infelizes, inadequadas, a que ele também havia se permitido. Se nós nos utilizamos dessa receita e buscamos passar a nossa consciência em revista de maneira diária, de forma a buscarmos identificar o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida, quais estão sendo as nossas atitudes, os nossos comportamentos nas mais diferentes situações. Quando é que nós conseguimos fazer algo de bom? E quando é que nós damos espaço aos nossos vícios, às nossas fraquezas? Se nós buscamos fazer esse processo de autoanálise de maneira diária, nós vamos traçando um raio-x da nossa individualidade. De maneira que vamos identificando o nosso lado luz, as nossas potencialidades, os nossos atributos, que já são relativamente desenvolvidos. Mas vamos identificando também as nossas fraquezas, os nossos vícios, as nossas dificuldades. E uma vez que conseguimos, então, apresentar esse painel mais completo acerca de nós mesmos, nos permitimos um olhar mais lúcido, mais desperto diante da vida. De forma a buscarmos identificar quais são as situações onde a gente deve buscar mais disciplina, mais força de vontade, onde nós devemos mais nos utilizar desse antídoto, dessa ferramenta da oração, para aurirmos a força necessária para superarmos esses obstáculos. Quais são essas situações? A resposta é individual, porque cada um de nós tem a sua própria história na condição de espíritos imortais que somos. Mas se nós não conseguirmos identificar onde é que se encontram essas nossas maiores dificuldades, esses nossos maiores conflitos, a chance de nos equivocarmos é muito maior. Porque nós erramos e nem sequer nos damos conta dos equívocos, das falhas que nós estamos nos permitindo. No livro Ação e Reação, de André Luiz, nos é apresentado um caso que eu acho bastante interessante, chamado caso Silas, onde André Luiz vai visitar uma fazenda, onde havia esse proprietário daquele imóvel rural, Silas, que era um homem abastado, muito rico e apaixonado por ouro. E ao adentrar aquele ambiente, ele percebe a companhia espiritual que cerca aquele lar. Espíritos que se afinizavam com Silas e que buscavam estimular naquele homem a paixão pelo ouro, a paixão pela matéria. E ao vivenciar aquele ambiente doméstico, ele percebe que não obstante toda a riqueza daquele homem, ele passava o
tempo todo a reclamar das dificuldades, o tempo todo a se queixar dos problemas. E segundo o relato de André Luiz, era um homem extremamente, como nós podemos chamar, sovina, pão duro, que gerava uma série de dificuldades materiais para a sua família, não obstante a sua enorme riqueza. E ele, ao travar um diálogo com esses espíritos que realizavam o processo obsessivo, vai obter daqueles espíritos o diagnóstico que para eles era muito fácil identificar a tendência básica, a falha central daquele homem, do Silas. E a partir da identificação desse vício, desse calcanhar de Aquiles, dessa tendência central equivocada, buscar estabelecer para com ele um processo obsessivo. E ao analisarmos esse caso Silas, e ao olharmos para nós próprios, a pergunta que nós não podemos fugir: nós conseguimos identificar qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Nós conseguimos identificar qual é a nossa maior fraqueza? Geralmente vão estar relacionadas ao orgulho e ao egoísmo. Essas duas grandes chagas que nos causam tantas dificuldades, tantos embaraços em nossas vidas. Mas concretamente, qual é a nossa maior dificuldade? Qual é o nosso maior conflito que nos causa maior embaraços na nossa existência planetária? Muitas e muitas vezes nós não identificamos, mas os espíritos que nos acompanham identificam e observam isso facilmente em nós. E ao identificarem essa maior fraqueza, muitas vezes, nós vamos nos tornar presas fáceis. Porque uma vez que não nos conhecemos, o processo de influenciação para estimular as nossas más tendências, os nossos maus pendores, ficará para eles facilitados. Esse é, portanto, um alerta que se apresenta para todos nós, de maneira a buscarmos compreender toda a relevância dessa proposta apresentada pela doutrina espírita, de buscarmos mergulhar em nós mesmos, de maneira a buscarmos nos compreender melhor, identificando as nossas fraquezas, identificando as nossas potencialidades, para que a partir de um olhar mais lúcido diante da vida, possamos investir as nossas energias, possamos investir o nosso livre-arbítrio em atuarmos naquelas áreas onde já somos relativamente desenvolvidos, buscando fazer o bem dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, mas saindo da inércia, buscando caminhar dentro de uma nova direção, nos sintonizando com o amor inerente ao nosso Pai Celestial. Porque este será um instrumento, na linguagem, na expressão de Richard Simonetti, para que possamos abrir o guarda-chuva que vai nos proteger de todo e qualquer processo obsessivo. E esse livro, Quem Tem Medo da Obsessão, que foi um livro que me marcou ainda na adolescência, porque tinha uma gravura de um homem com guarda-chuva, e naquele pensamento meu mais infantil, falar, é fácil então se livrar da obsessão, basta abrir um guarda-chuva que nós estaremos livres da influência desses nossos irmãos sofredores. Mas esse guarda-chuva que vai nos proteger dos processos obsessivos está relacionado à nossa reforma íntima, à nossa renovação de condutas, ao nosso caminhar em direção ao bem. E para que isto ocorra, o olhar desperto para a vida é fundamental, porque é a partir do momento em que nós verdadeiramente nos conhecemos na condição de espíritos imortais que somos, que nós vamos assumindo
as nossas responsabilidades diante da vida. Ao analisarmos essa temática da obsessão, nós iremos perceber que geralmente na origem do processo obsessivo se encontra o sentimento de culpa. E ao buscarmos refletir sobre essa temática, tal qual nos demonstra a nossa doutrina espírita, todas as leis divinas ou naturais, elas encontram-se gravadas na nossa própria consciência. E, portanto, não há necessidade de nenhum aparato externo para nos fiscalizar, porque nós nos tornamos os fiscais dos nossos próprios comportamentos, das nossas escolhas, das nossas atitudes. E todas as vezes que nós damos vazão em nossas vidas aos nossos maus pendores, aos nossos equívocos, às nossas falhas, os conflitos, as dificuldades se apresentarão em nossa existência. Conflitos, dificuldades, que são um instrumento muito importante nesse estágio evolutivo em que estamos, para buscar nos demonstrar que não estamos no caminho correto, que há necessidade de rever condutas, de restabelecermos as prioridades em nossas vidas. Ocorre que em muitas e muitas situações, quando as dores, os conflitos, as dificuldades se apresentam em nossa existência, ao invés de nós percebermos que estas situações se configuram como oportunidades para o recomeço, para a mudança de olhar diante da vida, ao vivenciarmos muitas vezes essas situações, nós nos consideramos impotentes, incapazes de mudar. E saímos dessa situação de conflito e adentramos no sentimento de culpa, que se caracteriza por um auto-julgamento, por uma autocondenação, por uma autopunição. Nós não conseguimos nos perdoar em relação aos comportamentos, às atitudes que estamos tendo. E com isso, nós queremos nos punir, nos penalizar, nos infligir um sofrimento em consequência dessas condutas inadequadas a que estamos a nos permitir. E esse sentimento de culpa, meus irmãos, que é tão comum em nossas vidas, vai nos prender ao nosso passado, vai nos prender no ontem, nessas dificuldades, nesses conflitos que nós não conseguimos digerir, que nós não conseguimos aceitar, que nós não conseguimos nos perdoar. E nós ficamos presos a esses equívocos e entramos em uma situação que é muito comum ao vivenciarmos esse sentimento de culpa, onde nós erramos, nos sentimos culpados, erramos novamente, nos sentimos culpados novamente, e vamos num processo de espiral de errar, se sentir culpado, errar, se sentir culpado novamente, não conseguindo nos libertar dessa situação na qual adentramos. E esse sentimento de culpa será como o plugue, o elo, que dará ensejo para que o processo obsessivo se apresente em nossas vidas. Culpa esta que pode ser resultante de duas situações distintas, porque nós temos a chamada culpa consciente, na qual nós percebemos qual é o nosso equívoco. Nós identificamos qual é a dificuldade que nós não estamos conseguindo aceitar. Nós identificamos qual é a falha que está nos martirizando, que está nos consumindo internamente. É a culpa consciente. A gente sabe exatamente o que foi que a gente fez, onde é que a gente se equivocou, mas a gente não consegue aceitar, a gente não consegue se perdoar, a gente não consegue se auto-amar. E a gente se martiriza por aquele erro. É a culpa consciente. Mas
Mas ainda há uma outra expressão desse sentimento de culpa, que é a chamada culpa inconsciente, que são as situações mal resolvidas, as situações turbulentas, onde nós não conseguimos exatamente identificar onde é que está a raiz do equívoco, que muitas vezes se apresenta nas nossas relações familiares, na relação com um ente que nós sabemos que devemos amar, mas que lá no íntimo a gente sabe que não ama como deveria amar. E isso nos gera um sentimento de culpa, onde nós não conseguimos identificar claramente qual é o problema daquela relação. Por que aquela dificuldade com aquele ser que muitas vezes só nos faz o bem, mas nós não conseguimos ainda amá-lo como deveria? Ao observarmos situações dessa ordem, nós temos que buscar o nosso conhecimento espírita para nos reconhecer na condição de espíritos imortais que somos e percebermos que ao reencarnarmos, nós renascemos com as nossas reminiscências das vidas pregressas, a nossa bagagem reencarnatória, gravada no nosso inconsciente, no nosso eu mais profundo, que se manifesta através das nossas preferências, mas também através das nossas dificuldades. E que, portanto, essa culpa inconsciente vai ter como resultante o nosso ontem, as nossas atitudes, os nossos comportamentos nas experiências reencarnatórias pregressas. Mas ao percebermos que a proposta apresentada pelo Cristo, a proposta apresentada pela nossa doutrina é a do amor, o convite que deve ser a todos nós dirigido é olharmos para frente, é aceitarmos as nossas dificuldades, aceitarmos as nossas limitações, que é o primeiro passo, mas verdadeiramente reconhecermos que nós somos muito mais do que isso. Nós somos luz, nós somos sal da terra, nós somos o amor, mas nós precisamos buscar nos permitir sintonizar com o amor. Nós precisamos buscar nos permitir sintonizar com a luz, com os nossos protetores, com os nossos espíritos amigos, que se encontram de braços abertos a desejar nos amparar, mas que muitas vezes não vão encontrar em nós a receptividade, a sintonia, a afinidade para nos auxiliar nesses momentos de dificuldade. Portanto, a nossa doutrina espírita nos propõe a compreensão que esse sentimento de culpa tóxica não nos favorece em nada, não nos auxilia em nada. A proposta sempre será olharmos para frente, permitindo o exercício do alto amor, do alto perdão, permitindo buscar a nossa reforma íntima, a nossa renovação de condutas de forma diária. Mas, meus irmãos, ao darmos ensejo a esse sentimento de culpa em nossas vidas, e muitas vezes, nós vamos vivenciar processos obsessivos, que conforme nos esclarece o livro dos médiuns, lá no seu capítulo 23, vai se iniciar através do que o nosso codificador Allan Kardec denomina como sendo uma obsessão simples, que é um processo ainda de influenciação nas suas fases iniciais, e que por estar ainda na sua fase inicial, nesse primeiro momento do processo obsessivo, nós conseguimos compreender que as atitudes, que os comportamentos que estamos tendo são equivocados, representam uma falha de caráter, representam uma dificuldade existencial nossa. Razão pela qual, nesse primeiro momento,
Nós queremos muitas vezes esconder dos outros as atitudes, os comportamentos que estamos tendo, porque temos a percepção de que se trata de um equívoco, de que se trata de uma falha. Contudo, se não buscamos, nesse momento ainda inicial do processo obsessivo, a ajuda, a terapia, a mudança de comportamento, a educação para um direcionamento da vida dentro de novos prismas, dentro de novos valores, nós podemos sair dessa fase inicial do processo obsessivo, da chamada obsessão simples, e darmos ensejo à chamada fascinação, que é um momento onde a interação, o intercâmbio perispiritual entre obsessor e obsidiado já está tão sedimentado que nós estamos verdadeiramente inebriados, contagiados, seduzidos por esses novos valores mundanos que nos são apresentados. E já não mais achamos que temos qualquer falha. Já não mais achamos que temos qualquer forma de vício, qualquer forma de equívoco. Temos a compreensão que o que estamos fazendo é o certo. É aquela situação onde aquelas pessoas que nos amam se aproximam, buscam muitas vezes nos alertar, nos chamar a atenção dos nossos equívocos, mas nós achamos que está todo mundo errado e só nós estamos com a razão. Nessa segunda fase da fascinação, torna-se muito mais difícil nos libertarmos do processo obsessivo. Porque muitas e muitas vezes nós não queremos sair dessa situação, porque não achamos que tem nada de errado em nós. Razão pela qual, muitas e muitas vezes, dessa fascinação, resulta uma terceira fase, um terceiro momento, que é o da subjugação. Onde há uma interação tão grande entre obsidiado e obsessor, que nós nos tornamos como se fossem marionetes na mão dos espíritos, que nos conduzem, que nos orientam, como se fôssemos crianças a serem por eles tuteladas. Razão pela qual, meus irmãos, torna-se fundamental reconhecermos a gravidade, reconhecermos a complexidade dessa temática acerca da obsessão. Porque conforme nos assevera Manuel Filomeno de Miranda, a obsessão simples não é uma simples obsessão. Porque, em que pese, na linguagem de Manuel Filomeno de Miranda, vivenciarmos verdadeiramente uma pandemia do processo obsessivo em nossa órbita terrestre. Porque é difícil identificarmos irmãos que não tenham passado por situações dessa ótica em algum momento da sua vida. É raro identificarmos espíritos que não tenham vivenciado em algum momento o processo obsessivo. Por esta razão é verdadeiramente uma pandemia. Mas todos aqueles que já passamos por essas situações, percebemos como elas geram sofrimentos, como elas geram dificuldades para nós outros, como elas geram sofrimentos, dificuldades para aqueles que nós amamos. E se não buscamos o amparo, o cuidado, a proteção no momento inicial, podemos muitas vezes perder essa experiência reencarnatória, dando espaço mais uma vez para os nossos equívocos, para os nossos vícios, para as nossas falhas de caráter, que vão se agravando, que vão se avolumando em decorrência dessa afinidade de valores a que estamos nos permitindo. Porque conforme nos esclarece o nosso querido confrade Raul Teixeira, ao vivenciarmos um processo obsessivo, a característica desse processo
é que nós passamos a errar muito mais do que é o habitual. Nós passamos a nos equivocar muito mais do que é o comum em nossas vidas. Porque o erro, meus irmãos, o equívoco, quer nós queiramos ou não, infelizmente, ele ainda faz parte do nosso estágio evolutivo, da condição ainda de espíritos vacilantes que somos, convidados a uma renovação de condutas, a uma renovação de hábitos, mas muitas e muitas vezes ainda fraquejando nas provas, nas expiações a que somos submetidos. Então o erro ainda faz parte da nossa vida. Mas ao nos permitirmos esse conúbio no campo da afinidade, que dá ensejo ao processo obsessivo, nós começamos a errar muito mais. Nós nos permitimos ir por um caminho tortuoso, onde os vícios, as fraquezas vão se avolumando em nossa vida muito mais do que era o habitual. É aquela situação em que a pessoa às vezes bebia o que nós chamávamos socialmente e começa a beber todos os dias. E às vezes já começa a beber de manhã, de tarde e de noite. Nós vamos nos permitindo um conúbio no campo da afinidade, no campo da afetividade, onde as nossas falhas vão se avolumando em nossa existência. E quanto mais nos permitimos isso, mais dificuldades, mais conflitos graçam, se apresentam, se avolumam em nossa existência. Ao vivenciarmos os processos obsessivos em nossas vidas, torna-se fundamental compreendermos que o convite que nos é apresentado pela doutrina espírita é o convite da amorosidade. É o convite da reforma íntima, da renovação de condutas através da vivência do bem. Onde nós vamos buscar, através da prece, esse antídoto, esse remédio fundamental em nossas vidas. A força, o amparo para nos sustentar nos bons propósitos. Para estimular a nossa fé, que nos dará plena certeza, plena esperança de dias melhores, onde nós vamos, através da oração, buscarmos o contato com a espiritualidade amiga, criando as condições necessárias em nossa alma para recebermos o amparo, o auxílio da proteção divina. Mas esta oração, meus irmãos, esse convite para a vivência do amor, deve ser por nós focado, não apenas em nós próprios, mas também direcionado a esses irmãos que nos acompanham. Pois, conforme a nossa doutrina vai nos demonstrar, geralmente, ao vivenciarmos, esses processos obsessivos, nós temos os nossos débitos. Nós temos as nossas dívidas para com estas almas, razão pela qual elas se apresentam em nossa existência como os cobradores da conta. Mas nós temos os nossos débitos, as nossas dívidas para com eles, e necessitamos pedir perdão. Necessitamos voltar o nosso olhar para o nosso Pai Celestial, para os nossos espíritos amigos, rogando que possam amparar esses companheiros a quem muitas vezes nós fizemos o mal em experiências reencarnatórias pregressas, de forma que se criem as condições necessárias para que estas almas, para que esses espíritos sigam em um novo caminho. Nós devemos buscar, observar, portanto, que o convite é o convite da amorosidade, da afetividade, porque esse será um instrumento
para quebrar a sintonia. Porque se esses espíritos se aproximam de nós, querendo nos fazer o mal, e nós, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, com os nossos sentimentos, achamos que tudo de ruim, a responsabilidade é deles, nós também estamos querendo o mal para estas almas. E se eles querem o nosso mal, e nós queremos o mal deles, a afinidade, a sintonia, intensifica essa relação. Mas se eles nos desejam o mal e nós oramos, nós pedimos o amparo, nós pedimos a proteção a eles e também para nós, a sintonia, a afinidade vai deixando de existir, debelando, acabando com esses laços conflituosos que poderiam estar presentes há muitas e muitas experiências reencarnatórias, mas que estamos tendo agora a oportunidade de restabelecermos dentro de novos prismas. Impõe, meus irmãos, que possamos buscar assumir as nossas responsabilidades diante da nossa vida, identificando que ao adentrarmos a um ambiente como este, nessa noite de hoje, os espíritos que nos acompanham vão encontrar nessa casa de amor o amparo, a proteção, para que possam muitas vezes seguir dentro de novos horizontes, dentro de novos prismas. Mas se nós sairmos da casa espírita da mesma forma que adentramos, de nada adianta. Porque o problema ele não é exterior. A razão das dificuldades não são os espíritos que nos acompanham. A razão das dificuldades encontram-se nos nossos vícios, nas nossas fraquezas. E o convite a que nos é dirigido é para que possamos mudar, então, as nossas preferências, os nossos hábitos, os nossos gostos, nos permitindo um caminhar dentro de novas direções. Porque será desta maneira que nós vamos superando as nossas fraquezas, as nossas limitações e permitindo-nos sintonizar com o amor, com a proteção do Cristo. E encontrando, portanto, a força necessária para superar esses horizontes turbulentos, conflituosos a que estamos a vivenciar. Buscando sedimentar um olhar otimista diante da vida, onde vamos nos afinar com o bem, com o amor, onde nós vamos nos permitir olhar para as coisas boas que existem nos nossos irmãos, as coisas boas que existem em nós próprios. E com esse processo de autoeducação, caminhar para a nossa melhoria contínua, para a nossa reforma íntima, para a nossa renovação, superando velhos hábitos, superando velhos vícios e dando passos seguros para caminhar com Cristo. Muita paz, muito obrigado, assim seja.